De um dia para o outro, a vida de uma pessoa pode mudar por completo. E nestes casos, sempre existe alguém disposto a ajudar. São nesses momentos que as pessoas mais necessitadas encontram refúgio num momento de desespero. Hoje, no Transformando Vidas, você vai conhecer a história do projeto Herói de Rodas. Eu sou o Wagner Ramos, tenho 44 anos, nasci em São José dos Campos e atualmente faz 26 anos que eu moro aqui em Caraguatatuba. O projeto Herói de Rodas foi uma iniciativa da minha mãe, né, que ela já faz muitos anos, tem mais de 40 anos que ela faz, e aonde veio de exemplo para mim. E é onde eu vi ela fazendo esse trabalho e trouxe já como exemplo, desde pequeno, para minha vida já também. Eu lembro que ela ajudava as pessoas e eu achei muito interessante porque as pessoas necessitavam daquele momento de alguma ajuda, porque a tragédia acontece de uma hora para outra e as pessoas ficavam sem entender, né, aonde correr, aonde conseguir, e ela ajudava dessa forma, e é onde eu peguei esse exemplo para mim. E aí eu vindo para Caraguá aqui, eu vi que faltava isso também aqui na cidade, e aí eu comecei a fazer devagarinho, foi onde foi crescendo o meu projeto. O projeto Herói de Rodas, o que acontece? A gente ganha muitas cadeiras de roda, cadeira de banho, muleta, andador, cama hospitalar, reforma e empresta sem custo algum para as pessoas que realmente precisam. E a questão é o quê? Que a gente pega, muitas das vezes a gente compra na Feira do Rolo, nas redes sociais, acha até mesmo nos ferro velhos, e a gente reforma, a gente pinta, a gente manda soldar, tapeçaria, compra roda, assento da cadeira de banho, tem que comprar novo para poder emprestar. Então assim, tem um custo muito alto, aonde que a gente acaba pedindo ajuda dos amigos, da família, para a gente comprar para emprestar para as pessoas já em boas condições. Ela vem em más condições para a gente e a gente manda em boas condições. O projeto se tornou conhecido por pessoas que decidiram se tornar parte de algo muito maior, ter empatia pela dor do próximo. O Wagner, eu já conheço ele há pelo menos uns 3 anos, né? Já também em um momento de benemerência, uma situação de benemerência, oportunidade em que eu tomei conhecimento do projeto Herói de Rodas. E desde então, sempre que existe oportunidade, a gente humildemente colabora de alguma forma. Sempre que há uma necessidade, a gente tenta ajudar. O que acontece? O projeto ele recebe doações ou até mesmo é comprado material, e esse material às vezes ele não chega em condições de uso. Então ele precisa passar por uma reforma. E essa reforma envolve materiais como desengripante, tinta, às vezes rolamento, borracha, câmara de ar, e tudo material que tem custo. Então a gente tenta suprir isso de alguma forma, colaborando com esses materiais, quando possível um pouquinho de mão de obra, apesar de não ser especializado, do jeito que a gente consegue ajudar, a gente tenta. Então, o reparo é feito aqui em casa, a minha esposa, meus filhos, né? A gente, um lixa, o outro pinta, o que dá pra gente fazer aqui em casa a gente consegue fazer, troca rodinhas, esses pequenos reparos a gente faz, mas tem coisas que a gente precisa fazer externo, que é uma solda, que é a questão da tapeçaria, e é coisa externa que vai dinheiro, né? No momento a gente não tem parceiro que fala assim, a gente vem aqui que a gente faz sem custo algum. No momento a gente não tem, aonde a gente precisa de parceiro para a gente poder dar andamento a esse processo. Mas tem muitas coisas paradas aqui que precisam de rodas novas. Uma cadeira de rodas, se ela chega aqui com uma câmara de ar furada, a gente já troca as duas. Por quê? Em vez de você trocar uma só, você troca as duas, porque a outra também já está mesma quantidade de tempo, né? Então logo vai dar problema também, e a gente não quer que seja um problema para a pessoa, que seja uma solução imediata ali naquele momento que ela realmente precisa. Em torno de 20 a 30 pessoas ao mês. Isso assim por baixo, assim. Geralmente indicações. As pessoas acontece imediato, um acidente, alguma coisa assim, e aí fala, tem o Wagner Ramos, que tem um projeto Herói de Roda, que ele pode ser que ele tenha para te suprir nesse momento. E aí as pessoas entram em contato com a gente, e aí quando a gente não tem também, a minha esposa, os meus filhos, os meus amigos, eles acabam
compartilhando na rede social e é onde a gente gira aquela corrente do bem. Quem tem, quem não tem, e a gente acaba conseguindo. E essas histórias que ela chega pra gente, muitas das vezes tem pessoas que já têm algum tempo e precisa ser trocado. Então ela traz a velhinha dela aqui, a gente reforma também e dá uma melhor para ela assim. E também tem a parte do município. O município faz a parte deles. A gente são uma emergência, porque tem todo um processo, leva um tempinho para poder conseguir uma nova, se for uma coisa definitiva, leva um tempinho, um processo. E a gente é aquele momento, sabe assim, caiu de moto, precisa sair do hospital, precisa de uma cadeira de banho para tomar banho em casa. E é aquela coisa momentânea que a gente tem. Mas também a gente tem cama hospitalar que já tem 4 anos com a pessoa, que já um bom tempo. Então, tem várias situações. Chegou até a gente tendo, a gente não vai guardar, a gente vai acabar emprestando e o tempo que for necessário. Em mais de 20 anos ajudando diferentes pessoas e famílias através do Herói de Rodas, as histórias de gratidão se tornam combustível e força para continuar. Então, todas as histórias comoventes. Parece que brincadeira, mas assim, todas são. E por quê? Quando chega até nós, é porque a pessoa ela já procurou em outros lugares e aí ela chega até nós contando a história dela. Não precisa nem contar, só falar que está precisando, eu nem vou averiguar tal. Mas é muito gratificante a gente ter um processo. Eu tenho cadeiras que eu achei no lixo. E aí a gente reformou, pintou, lixou, pintou, trocou tudo. E aquela pessoa foi a salvação da pessoa. Então assim, foi um descarte para uma e foi a salvação naquele momento para outras. Que tem muita gente que guarda a muleta pendurada num quartinho de ferramenta, isso porque um dia vai precisar. E eles nem sabem que já tem gente precisando. Então assim, o Herói de Rodas é um intermediário, a gente recebe e intermedia para aquelas pessoas que necessitam. Esse projeto ele é essencial, ele é de grande importância porque tem muita gente que passa por uma situação difícil na vida, por exemplo, um acidente. A pessoa sofre um acidente e às vezes ela não tem condições de ter acesso a um equipamento ortopédico, por exemplo, uma cadeira de rodas. Às vezes a pessoa não tem recurso para nada. Então ela usa o projeto para ela suprir a necessidade momentânea dela, para ela ter condições de retomar a sua vida. Seja com uma cadeira de rodas, seja com uma cadeira de banho, seja até com uma muleta. Uma bengala, às vezes, já ajuda aquela pessoa a ter um pouco mais de qualidade de vida. Então, essa é a importância do projeto. Ele dá, de certa forma, um pouquinho mais de qualidade de vida para aquela pessoa que está precisando. Me traz de alegria, de importância, porque assim, eu vi o exemplo da minha mãe. O exemplo que minha mãe fez, a alegria que, quando eu era pequena, que as pessoas que não tinha, recebia aquilo lá, nem que seja uma cadeira de roda para a pessoa ser impossibilitada de andar, mas ela se locomover, isso aí me mexeu muito comigo. E hoje a pessoa que ela recebe, ela acaba sendo ajudada pelo projeto, ela acaba sendo, como se diz, beneficiada. É uma válvula de escape dentro de mim, porque eu estou fazendo o bem. Eu consigo fazer o bem para aquela pessoa naquele momento que ela precisou. Porque eu não precisei de cadeira de roda, cadeira de banho, não. Mas eu já precisei de algo que alguém já me supriu. Então hoje eu consigo suprir algo de algumas pessoas. E isso é gratificante para mim e para minha família. Porque eu também é um legado, é um exemplo que eu vou deixar para meus filhos continuar esse caminho. Então a gente tem visto ao longo desse tempo todo pessoas sendo transformadas através do amor, porque o projeto ele é feito na base do amor. É o amor ao próximo que movimenta isso. Então a pessoa às vezes ela chega aqui com dor e ela não só recebe aquele produto, mas ela é acolhida com muito amor, e esse amor transforma a vida dela e a gente tem o privilégio de ver vidas transformadas.